Hoje nós vamos ter a alegria de ter entre nós a nossa irmã Maristela Santos. A Maristela é uma trabalhadora de Jesus no lar de Teresa, em Copacabana, Rio de Janeiro. E hoje vai nos agraciar com o tema o conhecimento de si mesmo, uma viagem para dentro de nós. Antecipadamente eu já agradeci a Maristela, agradeço uma vez mais pela disponibilidade, pela boa vontade de nos atender. Maristela, minha irmã, seja bem-vinda. Uma vez mais, obrigado por estar entre nós e a palavra é sua. Nossas primeiras palavras, são sempre de agradecimento a Deus pela oportunidade de demonstrar o nosso agradecimento por tantas bênçãos que nos chegam sem até percebermos. E a melhor maneira que encontramos de agradecer ao Pai é compartilhando a doutrina espírita, é falando daquele remédio que tão bem nos serviu. Agradecemos a gentileza também de todo o grupo aí do Espírito Santo, da AMS, por nos convidar a participar e conhecer e fazer a troca com esse grupo que já nos é querido. Bem, nós estamos falar sobre autoconhecimento e já iniciamos, com a questão de Kardec, onde no Livro dos Espíritos tem como resposta Santo Agostinho. Então, na sua pergunta primeira, ele, conversando com Santo Agostinho sobre o autoconhecimento, ele pergunta assim: qual o meio mais prático para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Ou seja, o que podemos fazer para progredirmos moralmente nessa vida, resistindo ao mal, a psicosfera do mal? E Santo Agostinho responde dizendo: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, a partir de agora, toda uma argumentação, um entendimento e uma compreensão, quando Santo Agostinho nos recorda da antiguidade, tu conhece a ti mesmo, que era um dístico, dístico é uma estrofe de 2 versos que foi colocado no templo de Delfos, em Apolo. E, aliás, em Delfos, era um templo de Apolo. E a finalidade desse disco, bem acima desse portal, era alertar, era chamar a atenção dos homens sobre a necessidade de se autoconhecer. Então, os filósofos gregos, eles acreditavam que o objetivo mais elevado do ser humano era conhecer, a si próprio. Isso era o principal. E Sócrates, o pai da filosofia grega, ensinava os seus discípulos a importância do autoconhecimento. Então, levava ali, conversava e demonstrava essa importância. Jesus, ele também nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma anotação que se encontra em João. Mas, apesar desses chamamentos, dessas frases, desses dísticos, as questões sobre quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, permanecem até o dia de hoje, até os dias de hoje, desorientando a vida de muita gente. E essa desorientação, ela é causada pelo desconhecimento de nós próprios. Quer dizer, a gente percebe que toda essa perturbação é um labirinto. Vai para um lado, vai para o outro e não consegue se encontrar. Kardec continua no Livro dos Espíritos e pergunta assim: concebemos toda a sabedoria dessa máxima que Santo Agostinho falou. Porém, a dificuldade é precisamente a de conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir?
Como conseguimos fazer isso? Né? É aquela famosa que a gente até hoje em dia brinca, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Conseguir, como é que a gente vai alcançar isso? Como é que se obtém isso? Quer dizer, eu sei, já entendi que a resposta é essa. É como a gente pergunta assim para alguém, como se passa num concurso? Aí a pessoa fala, você precisa estudar. Pô. Ou então a gente fala assim, o que faz para emagrecer? Fecha a boca. Então, a gente já entendeu, mas a dificuldade é precisamente essa, qual meio de conseguir isso. Então, se nós sabemos estudar um processo muito longo, cheio de fases, e que naquele momento da fala, nos contaram lá a última fase, né? Estuda, levanta, fecha a boca, se cuida. Só que é um processo. Então, nos lembra agora a história de um jovem que toda semana vinha de muito longe participar de um curso de autoconhecimento. E um dia ele chegou para o mestre dele, lá para o professor, e falou assim, mestre, eu tenho notado o comportamento aqui dos seus alunos. Alguns deles tiveram a vida completamente transformadas, suas vidas. Outros mudaram lá em algumas coisas, mas existem muitos, e eu me incluo nesse, né? Ele ainda falou isso, eu estou entre eles, que nada mudaram. Que explicação o senhor tem para isso? Perguntou o aluno, né? Qual a explicação? Uns conseguiram, outros mais ou menos, outros estão que nem eu, não mudou nada. E aí o mestre olhou para ele, serenamente respondeu com humildade. Filho, você vem toda semana de longe me ouvir falar, não é? Ele falou, sim, mestre, venho sim. Você conhece bem o caminho para vir aqui? Ele, lógico que conheço. Então vamos agora mudar a questão. Se alguém lhe perguntar como fazer para chegar até a cidade onde você mora, que é longe, o que você faria? Aí ele respondeu, olha, eu explicaria o caminho da melhor forma possível. E aí o professor, né, o mestre perguntou, e você acredita que todos chegariam só com a sua explicação? Ou seria preciso percorrer o caminho? Aí ele responde, é claro que não, mestre. Só chegariam aqueles que percorressem o caminho. Quer dizer, não adianta eu fazer o mapa, mas só vai chegar aqueles que percorrerem. Então o professor respondeu lá, o mestre, né, filha, assim são os meus ensinamentos. Eu os ensino da melhor maneira possível e todos podem ouvi-lo atentamente. Mas só irão se transformar aqueles que realmente os colocarem em prática. O caminho é dado a todos, é ensinado a todos, mas só chegam aqueles que fazem o seu percurso. Portanto, assim é a nossa vida. Nós só chegaremos à transformação quando vivenciarmos aquilo que aprendemos. Nós escutamos as lições, né, de Jesus, sabemos, nos sensibilizamos, nos conscientizamos até, mas é necessário colocar em prática tudo isso que aprendemos. Essa é a maneira de atingirmos as nossas transformações. Quer dizer, ninguém atinge o cume da montanha com o olhar, com os pés. O olhar é só para saber a direção, mas a gente tem que se colocar a caminho. Né? Então, é igual aquela história, nenhum paciente irá melhorar apenas lendo a bula do remédio que seu médico passou. É necessário que ele tome o remédio, fazer o que lhe foi indicado como o melhor tratamento. Então, muitos de nós ficamos ali naquela fase de intelectualizar o conhecimento. É uma fase do processo. É muito interessante. Mas fulano só está fazendo isso. Mas é preciso começar de algum momento. A gente tem que ter respeito pelos vários degraus da evolução, como é que cada um se encontra. Então, tem gente que está naquela fase mesmo de decorar, de entender intelectualmente. São fases. E algumas pessoas, né, ainda falam assim, né? Faça o que eu mando, né? Faça o que eu digo, né? Faça
o que eu falo, ou seja, ela sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Quer dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não tem gente que ainda diz assim? Quer dizer, o camarada, ele dá aula daquilo ali, mas faz completamente diferente. A gente questiona, ele fala, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E muitas pessoas são assim mesmo, com essas fases. Mas Santo Agostinho, ele fala com propriedade, ele fala com autoridade moral, porque ele diz assim, fazei o que eu mesmo fazia, ou seja, ele tinha autoridade para falar, ele tinha passado pelas fases do processo. Então ele diz que no final do dia interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever e se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Então, repare que a questão é diária. Primeiramente, a gente vê que é diariamente, no final do dia. Então, ali nos demonstra uma atitude disciplinada, continuada, espírito, que a gente chama espírito de sequência, espírito de continuidade. Tem gente que começa as coisas, né, e não dá continuidade. Abre um montão de fase e não fecha nenhuma, um montão de ciclo e não resolve nada. Então, a gente vê em Santo Agostinho a questão aí da continuidade, da disciplina. Quando ele fala passo em revista, ou seja, ele separa, ele vai discernir, ele vai olhar aquilo com cuidado. Então, ele nos diz que ele explorava os seus pensamentos, sentimentos mais secretos. Isso nós chamamos de quê? De processo de consciência. Tanto as suas atitudes, as suas ações e até as suas faltas. Então, o espírito é aquela alma que não teme o encontro consigo mesmo, em desiludir-se. O professor Hermógenes que falava muito isso, né? Como é bom quando alguém nos desilude. É menos uma ilusão na nossa vida. Então, o processo do espírito de crescimento é um processo de desilusão, sim, de suas próprias fantasias, das suas próprias maneirismo, né? Que a gente até fala. Então, Santo Agostinho fala, faltando algum dever, quer dizer, nosso primeiro dever, a questão do dever é muito importante, nosso primeiro dever é com Deus. E depois a gente pensa com o outro. Se tiver, né, se ninguém tiver um motivo, ou seja, ele buscava, ele mostrava viver de uma maneira sem ultrapassar o direito do outro, do próximo. Isso nos falta hoje em dia, esse cuidado com o outro, com o espaço do outro. Se nós nos colocássemos no lugar do outro, fazendo aquilo que o outro, né, nós gostaríamos que fizesse conosco, a regra áurea que Jesus tanto nos falou, nosso mundo seria uma maravilha. Nós não viveríamos mais nesse espírito de competição, nós viveríamos em espírito de cooperação. Esse é o objetivo. Então, quando ele fala, Santo Agostinho, perguntai, portanto, para vós mesmos, interrogai-vos sobre o que tendes feito, com que objetivo, né, agiste em tal circunstância. Então, ele nos convoca para uma atitude muito firme e consciente que busca o mal, que anda disfarçado dentro de nós. Já reparamos isso? É muito interessante. É quando ele nos ensina que deveríamos interrogar muito mais a nossa consciência sobre o móvel dos nossos atos. Isso é muito importante. Qual foi o móvel desse ato? Qual foi a finalidade? Qual foi o objetivo mesmo? Por que procedemos com essa atitude? Né? É interessante quando a gente começa a se questionar, a gente começa a descobrir sentimento. Que sentimento é esse que eu tive para agir dessa maneira? E ele não tem medo. Às vezes o sentimento vai falar o quê? Isso foi inveja. Isso aqui que eu senti foi ciúme. E isso aqui é raiva, é medo. Então é um processo de se desmascarar, de se desnudar para si mesmo. Olha bem, não estamos mais naquela fase de confessionário. Nossa consciência, Deus. É com a gente mesmo. Então, a gente, sem racionalização, eu fiz isso porque fulano, eu fiz isso só porque... Não, não. Não precisa da explicação. É ter essa coragem de se observar,
Dá um nome, aprende a denominar. Que emoção é essa? Tem gente que fala assim, eu senti um negócio. Não, que negócio é esse? Tem um nome? Você nunca parou para saber que emoção é essa? Aí eu... Não, tem nome. É medo, é angústia, é pânico. Que sentimento é esse? Então é quando se denomina e se conscientiza. Isso está dentro de mim. E para quê, né? A gente faz esse processo. Então, Santo Agostinho fala, foi assim que eu cheguei a me conhecer, a me ver em mim o que precisava de reforma. Foi assim, foi dessa maneira. Ou seja, para sanar essa dificuldade, fortalecer os pontos fracos, eu preciso me conhecer. Então, sem acúmulos, sempre e constantemente. Eu não posso deixar, né, que nem fosse um ladrão, né, da caixa d'água, o passado limite. Não, eu tenho que estar sempre passando aquilo em revista, porque senão eu não tenho coragem de entrar naquela coisa toda desarrumada. Então, é como um comerciante que, ao final do dia, né, faz ali o seu balanço, faz o seu diário parcialmente e constantemente, sobre o que aconteceu. Então, é necessário a gente passar isso em revista sempre. E ele nos diz lá, né, como é que eu vou saber? Né? A gente pode perguntar, como é que eu vou saber se eu estou certa em nossas interpretações? Né? Como é que eu vou saber se eu estou caminhando em direção certa? Bem, nós temos como saber se estamos caminhando na direção certa? Com a nossa consciência? Temos sim. Está lá na questão 625. Né? Jesus é o modelo de perfeição que Deus nos ofereceu como guia. Então, nós temos um padrão, o padrão Jesus, é o padrão cristão. Ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, todos nós que estamos reunidos em torno do Cristo, que nos dizemos cristãos, escolhemos Jesus como nosso modelo de perfeição. A escolha foi feita. Senão a gente vai parecer uns bifrontes, né? Aquelas pessoas que dizem uma coisa e querem acompanhar outro modelo. No momento que a gente fala que a gente fez uma decisão, nós temos que ter um mínimo de princípio em nossas vidas, em decisões. É a nossa Constituição, é a nossa base. Então, quando você tem essa Constituição pronta, qualquer outra lei, ela tem que ser colocada em cima dessa Constituição para ver se ela se ajusta, senão é ato inconstitucional. Daí para frente, a gente vai aprendendo a pegar tudo que a gente vê, lê, ouve, e coloca, né, nesse nosso modelo. O que não se ajusta não serve. Nós já fizemos essa decisão. Isso tem que estar claro. Então, quando as pessoas começam a fazer discussões, se isso está certo, se está errado, qual é a minha Constituição? Qual é o meu princípio? Né? Jesus, o que ele foi que ele falou? Bem, isso aqui é minha meta, isso aqui é meu padrão. Então, a gente vai começar a entender a questão da consciência. Quanto mais a gente amadurece, evolui, nós vamos buscando faixas mais altas de pensamento. É natural, nós vamos buscar Deus. Nós vamos buscar outro tipo de pensamento, outras vibrações. E a nossa consciência ela vai abrindo, vai desabrochando, desabrochando. Perde-se, sim, aquela ingenuidade boba, né? Muitas vezes, que não significava muita coisa. A gente repara que estava fechado no misto de ingenuidade e ignorância. Então, esse processo de consciência é o próprio despertar. É a perda dos sonhos cor-de-rosa mesmo. Isso é um processo de amadurecimento. É você, quando a gente começa a lembrar que a consciência, a boa consciência, é que vai dar, ela não cria lei. A consciência é um tribunal de uma instância. Ela confirma apenas, como um tribunal de apelação, se está tendo concordância entre a lei de Deus e a nossa vida. Entre a lei de Deus e o nosso comportamento. Apenas isso. Muitas pessoas adormecem essa consciência novamente porque dói. Porque tem que ter coragem. Então, esse momento é um momento de conhecimento intelectual da lei de Deus. Intelectual porque é necessário conhecer, é necessário estudar para nós aplicarmos em nossa vida. Porque senão eu vou ficar alegando, eu queria fazer certo, mas eu não sei fazer. Mas Jesus nos falou sobre as leis de Deus. Estão ali, mas ela precisa ser lida, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser sentida, conscientizada
e colocada em prática. São os processos, as fases do processo. Não posso colocar em prática alguma coisa que eu não sei. Então, eu preciso conhecer intelectualmente um mapa para onde eu estou me dirigindo. Eu tenho que reavaliar esse mapa, os caminhos que eu estou escolhendo. Para trabalhar, eu não tenho que reavaliar o meu material de trabalho antes de sair de casa, para saber se eu estou correndo tudo que eu preciso ali, por uma perícia, por uma situação, se eu estou levando minha caneta, se eu estou levando o esquadro, enfim. Se meu lápis, minha caneta está boa, eu não avalio o meu material. Então, da mesma maneira, eu tenho que me avaliar o que eu tenho dentro de mim, o mapa. Então, esse momento, eu retifico ou ratifico, né? Eu confirmo para onde eu estou andando e eu mudo. Às vezes eu estou andando mal. Não adianta entrar em desespero. Vamos tentar voltar. Muitas vezes vamos nos desviar, é natural. Então a gente olha o mapa, estou me afastando. Vamos voltar para o caminho. Né? Quantas pessoas se afastaram agora no momento da pandemia? Muitas pessoas se afastaram. Muitas pessoas que a gente achava que estava dentro, entraram num desespero, entraram numa crise de identidade, numa crise de fé, mas já se acalmaram e muitos retornaram para o caminho. Isso faz parte do processo. A gente tem que entender que são fases do processo. São várias fases, são nuances. Então, quando a gente confirma, a gente vai pegar a nossa cruz, que cada um de nós tem a nossa cruz, como Jesus falou, pega a tua cruz e me siga. E vamos nos colocar a caminho com o nosso mestre, que vai nos conduzir a Deus. Então, é necessária essa avaliação para atingirmos metas com eficiência. É necessário a gente reparar, avaliar nosso material de trabalho, né? Avaliar, então, as nossas decisões, as nossas escolhas. Qual o nosso parâmetro? Qual o nosso modelo? O tempo todo? Jesus. Então, a gente reconstrói, reformula o pensamento, o sentimento, buscando sempre como referencial Jesus. E a consciência é interessante porque é desenvolver o sentimento de humildade. Né? A humildade não é uma virtude que se conquiste de uma forma única, estanque. Ela é a reunião de várias outras virtudes. É muito interessante o desenvolvimento do sentimento de humildade. É daquele que se coloca mesmo para aprender. Ele consulta a consciência e pergunta até para a consciência, olha, onde é que foi que eu errei? Como é que eu faço isso? Eu não quero mais errar. Então, é quando ele conversa numa prece, né, com a sua consciência, com Deus, ele, onde foi que eu errei? O que eu estou fazendo, meu Deus? Então, esse momento que nós dizemos assim, por que eu agi desse modo? Por que eu estou tomando essa atitude? Como é que eu me sinto diante dessa situação, dessa convivência, às vezes? A gente tem que lembrar sempre de estar buscando em nossos comportamentos as marcas de Jesus, as marcas do Cristo, que é do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. A hora que nós saímos disso, nós estamos nos afastando da nossa rota, do nosso objetivo. Então, aquele que está esperando um tapete vermelho, não ter problema, não ter dor, não ter conflito, está fora. Vai ter muito conflito. Esses conflitos é onde justamente vai ocorrer a luz. Então, nós vivemos, né, esse conflito porque nós vivemos numa sociedade que respira tédio. É um sentimento vazio. Né? É o hábito constante de utilizarmos ali o escapismo para não nos conhecermos. É o famoso postergar o face a face, né? A face a face. Eu sempre, né, me lembro daquela história, a criança nasce, você já bota, às vezes, ali um móvel ali no berço para ela se distrair, dá um chocalho, depois tu dá um lápis de cor, depois tu liga a televisão. Hoje em dia nem isso, né? Hoje em dia tu já dá logo um tablet desse aí, a criança já vai ali com o dedinho. Quando ela começa a entrar naquela fase da pergunta, você pede para ela, vai lá se distrair, né? Faz alguma coisa, vai se distrair que eu estou ocupado. Então, ocupa o tempo. E assim nós vamos aprendendo a ocupar o tempo, a lotar nossa agenda cheio de curso, cheio de coisas para fazer checklist que a gente tem que fazer, né? Muitas vezes é para a gente não se ouvir, para não ter mesmo tempo para se ver. E esse é um processo individual que o que a gente está vendo é que as pessoas estão agindo como
autômatas, sem que jamais experimentarem algo realmente seu. É o tempo todo se distraindo. Vai lá brincar para se distrair, vai namorar para se distrair. As pessoas têm relacionamento afetivo para se distrair, não foi? Eu estou saindo com fulano para me distrair. Vou beber para distrair. Então, é como se tivesse o tempo todo como espectador da vida alheia. E a gente para refletir, né? O que a gente tem dentro da gente que dá tanto medo assim de conhecer? O famoso e desconhecido eu, né? Então, nós como espírita, recebemos da doutrina espírita essa elucidação, esse convite ao autoconhecimento, ao processo de transformação, né? Que a gente sabe, o espírita é aquele que se esforça para se transformar, é aquele que busca modificar aquilo que não está bom dentro de si. Então, a doutrina espírita é um facho de luz. Né? Então, a gente gosta muito daquela parte que a vida continua, que o amor nunca vai acabar, que nós vamos nos reencontrar, que nós vamos poder fazer. Essa parte é maravilhosa. Mas, quando a gente começa a fazer a tal do conhecimento interno, que a gente vai se olhando, vai se comparando com Jesus, a gente descobre que a nossa casa estava abandonada há muito tempo, a nossa casa interna. A gente deixou lá. Há quantos séculos a gente entrou na casa do externo, dos rituais, gastando tempo com coisas que não levaram a lugar nenhum, decorando palavras, ou testamento, ou fazendo símbolos, não sei, liturgias, mas não nos levaram a lugar nenhum. Não nos levaram a edificar o reino de Deus dentro da gente. É muito importante a gente compreender da necessidade que Jesus fala da edificação do reino de Deus dentro de si. Porque dentro da gente pode ser encontrado tanto o céu quanto o inferno. Tanto o reino de Deus como o inferno. Porque quando a gente vai buscar e descobre que dentro da gente está cheio de esqueleto no armário, sujeira embaixo do tapete, gravuras ali para esconder rachadura, a gente leva um susto. É quando a gente toma conhecimento, a gente toma consciência. E o que a gente não vê, não sabe. E as pessoas, às vezes, se enganam melhor. Então, é nesse estado de inquietação e de amargura que muitos espíritas se encontram. É o conflito. Muitas vezes tem vontade de fugir. Nos mudar, mas vai mudar para onde? É como um doente, né? Que tem uma doença e está desesperado ali com aquele diagnóstico. E ele fala, eu vou me mudar. Ele pode ir para onde ele for, a doença vai acompanhar ele enquanto ele não parar para entender que ele precisa se tratar, que ele precisa se cuidar, que é ele que tem que ser o primeiro a se amar. Então, nós cuidamos tanto, né, às vezes, da nossa casa, arranjamos decoração, do carro, cuidamos do filho, da vida do vizinho, da vida do parente, e fugimos. Isso tudo é um processo de fuga, de escapismo, para fugir de nós mesmos, de nos cuidar. E ninguém pode fazer aquilo que só cabe a mim, que sou eu me amar. Eu não posso entregar esse abacaxi na mão do outro. Né? Eu quero que você me ame. Não. Eu tenho que me amar. Eu sou meu abacaxi. Né? Então, às vezes, as pessoas reclamam que o outro, né, não complementa. Não é metade laranja. Né? A gente vai amadurecendo, vai entendendo que somos nós. Nós temos que aprender a nos descascar, a ter prazer em nos descobrir. Né? Ou então coloca uns remendos e continua empurrando, que nem que se fala, né? Vai empurrando as coisas com a barriga, adoecendo cada vez mais. As pessoas estão doentes. Porque a gente repara, né, que a doutrina espírita, né, muitos chegam na doutrina espírita procurando um alívio, um consolo, uma cura, e vão embora. Por que foram embora? Porque esse conhecimento como instrumento de mudança, ele é para forte. A gente vai começando a entender, fulano não ficou. Não é, nem todo mundo tem condição, não é necessário muita coragem.
Muitos entram ali na casa do desânimo, da desvalia, quem sou eu, a perturbação, né? A melhor coisa para perturbar alguém é mostrar que ele é um zero na criação. Está lá no livro de Jesus, lá, o poder das trevas. Tá lá, como é que faz para perturbar um trabalhador? Esses espíritos não podem jogar pedra no sol. Então joga na gente, com um pinguinho de luz, microluz, vão jogar pedra. Como é que eles vão fazer? Você não vale nada, quem é você para mudar o mundo? O mundo está passando fome. Olha, você não consegue apagar o fogo. Você não... Pô, não, aí, né, amigo? Eu só sou aquele camarada que leva o cartaz. Eu só sou esse. Quando a gente perde a pretensão, é uma coisa libertadora. Jesus não curou todos os doentes, não alimentou todos os famintos. A gente começa a se localizar com humildade. Olha, quem eu sou? Eu sou a pessoa que carrega cartaz. Propriedade de Jesus. Eu só estou falando sobre o trabalho dele. Eu só tô nesse pedaço. Então, ali Então, a gente começa a tomar mais coragem de recomeçar. Vamos recomeçar o nosso trabalho. E por onde que se recomeça? Pelo começo. Porque tem gente que quer começar do telhado. Já repararam isso? Então, a gente não pode começar do telhado, não. Tem que começar da base, tem que arrumar mesmo, tem que mexer nas coisas. O que serve nessas nossas configurações? Tem ideias, falas nossas que não condizem mais. Repetindo por repetir. Então, o objetivo da reencarnação é reencontrar e é reformular, reeducar. Foi para isso que eu reencarnei. Então, é a hora que eu começo numa brincadeira, alguém está falando alguma coisa, eu tenho uma fala, mas por que eu estou falando isso? Onde é que eu tirei isso? Não tem esse preconceito. Então, ali é momento da gente começar, né, a nos conhecer, a nos permitir sentir. E aí a gente fala, olha só o meu limite. É meu limite. Eu tenho que conhecer meu limite. O corpo dá sinal de limite. A mente dá sinal de limite. O espírito, naquela encarnação, tem limite. Ele tem que avançar para outra fase. Mas ele tem que conhecer os seus limites. E muitas vezes ele vai conhecer possibilidade. Pensar assim, nossa, nunca pensei que eu fosse capaz de resolver isso dessa maneira. Eu descobri que eu tinha mais condições do que eu mesmo acreditava. Na hora do problema, eu fui lá e pude constatar aquilo ali. Então, na realidade, o conflito ocorre pela disparidade realmente terrível que há entre o que ainda somos e aquilo que deveremos ser. Não é assim? Às vezes as pessoas nos fazem um elogio, né? Uma vez eu fico muito sem graça, às vezes eu escuto elogio e eu tinha umas falas meio bobas, que eu fico muito sem graça, e uma vez eu aprendi com uma senhora, ela falou, por que você sempre responde dessas maneiras assim? Eu falei, é porque eu não sei ouvir isso. Eu não sei o que eu falo. Ela fala, obrigado, diz só obrigado e acabou. Eu achei aquilo tão simples, eu falei, é verdade. Na realidade, o outro está nos vendo no futuro, né? Aquela visão do outro é da gente no futuro. E às vezes a gente tem medo, porque a gente sabe que não é. Mas vai dar uma moral para explicar para o outro, aí a gente fala, obrigado, sou eu no futuro. Eu serei assim mesmo. E no livro, eu trouxe aqui, no livro, deixa eu dar uma olhada aqui, Estante da Vida, do Irmão X, psicografia de Chico Xavier, né, ele nos fala, um resuminho aqui, conta-se, né, que em Israel, Eliezer, que era um pensador judaico, ele foi procurado por um certo devoto que se queixou amargamente confessando. Mestre, o que será de mim? Ele fica. O que será de mim? Entreguei-me fervorosamente ao serviço do Senhor por longos anos e depois de tanto tempo, reconheço hoje que não melhorei. Continuo a ser o homem perfeito e ignorante. Aí Eliezer responde assim, depois, lá no finalzinho do texto. Se chegaste, meu filho, a compreender que és imperfeito e ignorante, isso representa por si só um progresso admirável. É verdade. Quanto mais a gente estuda, mais descobre que não sabe.
Quanto mais a gente conhece a lei de Deus, mais percebe o quanto nos falta trabalhar, não é mesmo? Isso já é um progresso, porque antes a gente se iludia, se enganava, entrava em máscaras, não para os outros, mas para a gente mesmo, né? Aquela história que a fulano está mentindo, o problema é ele está mentindo para mim ou para ele. Se for para mim, está tudo bem, o problema é quando mente para ele. Porque reconhecer já é metade do caminho da dificuldade. Então, é um processo de transformação lento. A gente vai lembrar que a natureza não dá salto. Vão ser muitas tentativas para uma reeducação moral, muitas reencarnações. Nós ainda temos aí, por baixo, uns 800 anos que a espiritualidade nos fala. Algumas pessoas estão falando que agora a gente gosta muito de efeito mágico, né? Ainda falta. Ainda falta muito, né? A gente olha um continente como o continente africano. A gente olha o Brasil no seu interior, América do Sul, e a gente repara que nós temos muitas reencarnações. A gente olha para o Oriente e nós temos que ter esforço, perseverança, paciência, porque não vai ter progresso sem isso. Então, não adianta querer começar pelo telhado. Não adianta entrar no desespero de ser aquilo que não é. Nós temos muito que capinar. A distância a ser vencida entre o que somos e o que deveremos ser vai ser melhor vivenciada com autoconhecimento. Mas não naquele processo minha culpa, minha sagrada culpa, eu não sirvo para nada, nada disso, né? É uma chave que nos libera e nos convida a encontrar luz, soluções, né, na nossa mente e no nosso coração. E Santo Agostinho fala que foi assim que ele chegou a conhecer o que ele precisava em reforma. Kardec nos fala, né, que o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-lo. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe nele algo melhor do que na véspera. Então é o bom combate. É quando conhecemos nossos limites, estudamos aqui a nossa fragilidade, dificuldade, e vamos desenvolver a resistência que a gente chama coraça, resistência. Senão todo tempestade a gente vai cair, né? E Deus vai nos dar resistência para vencer essa antiga batalha do homem velho com o homem novo. Esse é o bom combate. Esse é o conflito. É buscarmos ser melhor hoje do que fomos hoje, seremos amanhã melhor ainda, com esforço. Eu quero sair dessa reencarnação melhor que eu entrei. Isso é a transformação moral, educação do espírito, né? Educação, né? Tirar de dentro para fora. Esse é o processo educacional. Então, nós não nos basta apenas estudarmos as leis morais. Reconhecer essa dificuldade também não vai bastar. Nós precisamos nos conscientizar da necessidade de mudar. E essa janela só abre de dentro para fora. Essa compreensão cabe a cada um. Trocar o que serve pelo que não serve, o que convém e o que não convém. Eu preciso ter boa vontade, esforço e perseverança conjugado. Há uma vontade firme, não é? Sair da inércia. Porque não existe lei de menor esforço. Então, a descontinuidade é fator de fracasso numa situação dessa. Eu preciso me esforçar. Vou cair, vou levantar, vou prosseguir, nem que seja de rastro, mas eu vou. Todo dia eu caio, todo dia eu me levanto. Então, estabilizar a mudança, né, é um processo de conservação. Tem hora que a gente entra num platô. Reparar, né? A gente pensa que não tem mais nada a conquistar, porque a nossa vida assim, é uma paralisada. A gente acha assim, olha para um lado, olha para o outro. Ali é processo de consolidação. É o processo da gente ali consolidar aquilo, daquela montanha que a gente subiu, daqueles esforços que nós fizemos. Então entra no processo de platô, mas não dá para dormir, não. Aquilo ali é consolidar, porque daqui a pouco vai ter uma outra montanha. Quer dizer, uma outra faixa, é um outro ciclo. Nós reparamos agora que muitos ciclos estão fechando, estão abrindo novos ciclos. Então a gente teve momento de consolidar. E precisamos ter muita vigilância, porque é justamente nessa hora
que muitos desanimam e entram no retrocesso, caem. Quer dizer, por isso a vigilância, a gente fala, né? Tem que estar o tempo todo vigilante no sentido vigiar e orar. Vigiar a nossa emoção. O que eu estou sentindo? Vou entrar em prece, preciso de ajuda. Como é que é essa sensação? Então eu tenho que ter essa coragem. Então a gente já gasta, às vezes, na vida um tempo danado com coisa que não levou a gente a lugar nenhum, né? Por que não buscar um tempo no tumulto dessa vida, nos dias que as pessoas se perdem aí com tanta rede social, um tempo no dia para nos ouvir, para conversar com a gente, para a gente procurar se conhecer, meditar, buscar e acharei. O que eu estou buscando? Você acha que está buscando? Se você buscar ter esse momento, a gente vai encontrar. Então, é aprender a ficar lá, encontrar um canto, né? Para entrar em silêncio, aprender a ouvir a nossa própria respiração. É aquele momento de ser mais manso, né? Escolher um horário, escolher um momento durante o dia, sem interrupção, para nós disciplinarmos uma atitude como essa, que vai nos gerar saúde. É aquele momento que a gente inicia ali lendo uma página de elevação moral, uma página do Evangelho, uma mensagem. E depois daquela leitura, a gente relaxa aquelas tensões do dia e começa a meditar. Né? A gente poderia dizer assim, vamos nos propor uma viagem ao abandonado e muitas vezes desconhecido mundo do eu. Não é uma viagem. Agora, na pandemia, que estão todos convocados a ficar em casa, por que a gente não fala? Estamos convocados a viajar. Vamos para um mundo inexplorado, muitas vezes, de nós mesmos. Então, a gente começa, né, eu começo a imaginar logo uma roupa daquela de mergulho, com aquele escafandro, né, com uma lanterninha lá na mão, para entrar nesse mergulho dentro de nós. E vai ser uma viagem cheia de aventura. É uma viagem exploratória. Então, a gente inspira, expira, 1 e 2, e foi. Não é? Vamos dentro da gente, vamos olhar essa geografia interna, vamos observar isso. E a gente vai falar, nossa, que lindo, né? Muitas vezes. Pensei que essa parte fosse maior, achei que essa parte fosse menor, de limite de possibilidade. E aí a gente traz para a nossa mente um objeto de reflexão. Muito importante isso, né? Inspirar no conteúdo daquela página, daquele texto, aquela mensagem, para a gente refletir. Um assunto condizente. A gente começa no processo de lucubração. Muito interessante isso. Como é que a gente se coloca, nosso comportamento, de frente dessas situações? Como é que a gente se sente? Às vezes a gente se descobre sem saber. A gente descobre emoções que a gente nunca imaginou sentir diante de uma situação. Eu naquela situação. Então a gente começa a aprender a trazer a mente por objeto da reflexão, trabalhar essa mente. E a gente conversa com a gente mesmo, olha o que eu encontrei em mim, né? Esse é o fim do autoconhecimento. Olha que conclusão que eu cheguei sobre isso. Eu preciso sentir. Às vezes a gente pensa, pô, tem uma tendência à impaciência. Olha só que eu encontrei em mim, olha como é que eu sou impaciente. Olha como é que eu tenho uma tendência à violência, a querer acabar com tudo, a parar o assunto, a botar ponto final, a sair. Olha como eu tenho essa tendência. Olha como eu sou exigente. Olha como é que eu sou inflexível. Deve ser por isso que as minhas articulações estão doendo, né? Que o corpo fala. Ou será que eu choro muito por dentro e estou cheio de água? Ou será que eu cristalizo muito aquela raiva, aquela mágoa e estou fazendo pedras no meu corpo, né? Então a gente começa a se perceber com essa luz, com essa lanterninha. A gente vai olhando essas emoções e sentimentos, reconhecendo, desfazendo as ilusões. E o primeiro passo é realmente conhecer esse sentimento. Reconheço, dou nome. Se é violência, eu tenho violência dentro de mim. Eu tenho que reconhecer. Não adianta negar.
Mas para que eu entro nesse processo de reconhecimento? Eu reconheço, interessante, eu preciso aceitar que uma dificuldade minha que precisa ser iluminada. Não adianta eu pegar a luz de Jesus e não saber o que eu vou iluminar. Então, quando eu trago, olha, eu tenho tendência à violência, eu tenho tendência à impaciência. Então, eu dou nome, eu reconheço essa dificuldade. E com que luz que eu vou iluminar? A de Jesus, a luz do Cristo. Então, eu pego o conhecimento de Jesus e levo até aquele sentimento que desarmônico que se encontra dentro de mim. Desarmônico com a lei de Deus. E eu vou ser infeliz toda vez que viver fora da lei de Deus. Não é isso que nós aprendemos no Livro dos Espíritos? Então, qual é a virtude que transforma a violência? A mansetude. Qual é a virtude que vai trabalhar em paciência? A paciência. Então, eu vou avaliar, eu comparo, eu olho meus impulsos, ainda muito instintivo, estudo, medito, em torno daquele conteúdo, analiso, avalio. Aí eu reparo. E como é que aquilo ali se expressa? Será que se expressa através dos meus gestos? Será que é a minha voz? Será que a minha voz é tão imperativa assim? Então, não é processo de se envolver com culpas. Nós estamos longe disso. Isso já passou, isso foi lá nas reencarnações anteriores. Acabou. Essa questão de culpa não me leva a lugar nenhum. Meu interesse é conhecer, denominar, para eu corrigir, para aquilo não se repetir nos mesmos atos. Senão, vou viver reencarnações apaixonadas por mim mesmo, reproduzindo os mesmos atos não condizentes com a lei de Deus, e eu fico no que se chama essa samsara, vou e volto, sem sair do mesmo lugar. Então, se o meu modelo é Jesus, ele nos falou bem-aventurados, mansos e pacíficos, eu vou buscar estudar lá a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação. Não é assim? E nesse processo exploratório, nós vamos nos observando, né? O que eu vou me decidir? Ou eu fico com a minha personalidade truculenta sendo repetida, ou eu tenho coragem de colocar as lições de Jesus na minha vida. É uma decisão nossa, né? Então a gente já começa a separar ali o joio do trigo, discernindo dentro da gente o que combina, o que não combina mais. Jesus é meu referencial, o meu parâmetro, e a gente vai contabilizando, né, a soma do bem e do mal que ainda existe dentro de nós. Isso é um processo interessante. Porque tem muita coisa que já estamos melhor. Então, é uma autoavaliação para melhor saber o que fazemos. O que eu posso fazer? Só após nos conhecermos bem é que a gente pode fortalecer aquilo que precisa ser corrigido e modificado. Interessante essa questão. Então, é o bom combate do mal que existe dentro da gente. Aí eu começo a tomar contato com esses meus pontos frágeis e que eu preciso sanar. Então, a gente lembra que o autoconhecimento é um processo de libertação, né? Leon Denis, antes de Leon Denis, eu vou me lembrar aqui de uma passagem de Paulo em Romanos, lá no capítulo 7, ele fala assim: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso sempre nos bateu, né? Essa passagem de Paulo. E Leon Denis, na terceira parte de Potência da Alma, no problema do ser destino da dor, ele nos fala assim, olha só, às vezes observamos uma contradição surpreendente entre os pensamentos escritos e as ações de certos homens. E somos levados por essa mesma contradição a duvidar de sua boa-fé e de sua sinceridade. A gente fala uma coisa, faz outra, né? Muitas vezes não há mais do que uma interpretação errônea de nossa parte. Os atos desse homem resultam do impulso surdo, dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. Suas aspirações atuais, mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos no futuro. Assim, tudo se combina e explica quando se considera as coisas do largo ponto de vista da evolução. Olhem, o impulso surdo. Então, nós temos que ter ternura com a gente. Então, a gente tem que se olhar, a gente não pode temer multiplicar essas perguntas que nem Santo Agostinho fala. Perguntas claras, precisas, multiplicá-las.
Como é que eu me sinto? As minhas atitudes passam algo de bom para alguém, para o próximo? Eu já sou capaz de identificar as influências externas que me acionam de maneira ainda tão impulsiva, né? Eu já sei dizer não àquilo que eu não quero mais. Eu já aprendi a resistir o mal que ainda tem em mim, né? Eu já consigo me vigiar no meu secreto sentimento. Eu já me pesquiso sobre o desapego. Eu uso mais o pronome nós do que o eu. Então, são uma série de questões. Se eu tenho orado, são questões que eu tenho que ir multiplicando para me conhecer. E Santo Agostinho termina, né? Se puder dizer ao final do dia que foi bom, você pode dormir em paz e aguardar sem receio despertar em uma outra vida. Olha que interessante. Fazer perguntas claras e precisas sempre. E não ter mais multiplicá-la, porque pode-se muito bem gastar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Olha que interessante. Isso aí é o método socrático. Nós pararmos para estudar, que é denominado maêutica, que para resolver um problema não se tem uma resposta pronta. Devemos aprender a construir o conhecimento. Então, a maêutica socrática, ela tem como significado dar à luz, é o parto intelectual da procura da verdade interior do ser humano. É muito interessante. Então, Sócrates conduzia esse parto, né, em dois momentos. No primeiro, ele levava seus discípulos a duvidar do seu próprio conhecimento a respeito de um determinado assunto. E no segundo, Sócrates os levava a conceber de si mesmo. Então, eu preciso ter humildade. O que é humildade? E o que é ser humilde para mim? Qual o modelo que eu tenho de humildade? Será que eu não estou confundindo a humildade? E aí aquilo vai se multiplicando. E quem toca nessa questão maêutica de novo é o psicanalista alemão Erich Fromm. Ele nos diz lá, a principal missão do homem em sua vida é dar luz a si mesmo. Então, nós somos um esboço inacabado, coautores de Deus, e a cada dia um novo dia para recomeçar. Então, nós renascer sobre uma nova base a cada dia, com escolha consciente. Então, nascer é um parto. Todo dia a gente nasce. E parto tem dor. Todo dia a gente se concebe uma nova pessoa. É um novo homem, uma nova mulher. Esse é o objetivo, não só da reencarnação de uma outra, mas desse própria vida. Então, quando a gente fala assim, despertar numa própria vida, você vai estar tranquilo. Quem sabe fazer isso sempre, o encontro com a sua própria consciência diariamente, não vai ter nenhum problema no desencarne, porque o que ele vai encontrar é a sua própria consciência. Então, acreditamos, né, que o objetivo dos nossos benfeitores e guias espirituais será sempre nos amparar nesses propósitos de elevação. Então, conseguir, né, mentalizar a hora de dormir a imagem de Jesus em diversos momentos da vida, curando, reerguendo os caídos, renovando. Depois que a gente nos avalia, fala, não, Jesus, entrega aos teus pés aquilo que eu não consigo, mas eu vou conseguir. E aí vai ter gente que sempre vai falar assim, né? Vamos deixar isso para outra vida? Isso vai dar trabalho? Não. A gente precisa morrer, reencarnar, né? Para agirmos de uma nova consciência. A gente precisa disso, não. A gente precisa combinar de todo dia, antes de dormir, passar em revista a nossa consciência, nosso comportamento, fazer uma prece, conversar com Jesus sobre essa nossa vontade de modificar. De nos transformar, de aprender a amar como ele nos amou. E aí a gente morre no dia de hoje, né? A gente morre no dia de hoje, todo mundo vai morrer na hora do sono, e depois amanhã vem um novo sol. É uma nova oportunidade, né? A gente tem que entender que um novo dia, quando a gente acorda bem de manhãzinha, é uma nova esperança, que tem que manter o coração aceso ali, cheio de novos objetivos, renovação. Aquele momento que a gente acorda, agradece a Deus pela oportunidade de recomeçar. Novas palavras, novos gestos, novos pensamentos. E que Jesus nos permita, né? Todas as vezes, ao falhar,
Não é mais falhar por falhar, é que falhar, questão de erro e acerto, a gente está aprendendo. A gente vai cair, limpa lá a lágrima, limpa lá nosso joelhinho ralado, levanta de novo. Vou levantar todas as vezes. Nós já aprendemos sobre Jesus. O carro nunca mais vai voltar para trás. Depois que a gente conheceu Jesus, nunca mais nós vamos retroceder. Então, nós temos que lembrar lá também de Paulo de Tarso, né, parafraseando ele, né? Dentro dos espíritos devedores e imperfeitos, reconhecemos estar em meio dos mais necessitados de regeneração e ensinamento. Mas pela graça de Deus, já somos o que somos. Nós estamos muito melhores do que éramos. Bem, eu não sei se eu tenho um tempinho para reduzir aqui uma história de encerramento. Tem que olhar aqui para cima para meus amigos. Eu acho que eu tenho ainda um tempinho. Então, vamos lá encerrar com uma passagem que tem como o texto da lição é a Jornada Redentora, de Néio Lúcio. E era uma noite em torno da Boa Nova, que Jesus estava junto aos apóstolos, a esposa de Zebedeu perguntou a Jesus: Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? E o Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou. Num vale longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam. E muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando iluminado, irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profundeza da beleza do Monte Sião em Jerusalém, onde o povo escolhido adorava o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu que a situação não era irremediável. E se eles tivessem coragem de aplicar a si mesmo determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres da natureza inferior que se havia acostumado, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. E a maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que se os progenitores e os outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhe afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou a si mesmo. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de 4 anos de meditação, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu, a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Ele foi tomado por demente, mas ele não desanimou. Ele agora enxergava o caminho e conseguia avançar. E aí, durante a lição do livro, ele vai passar, né, esse moço, por uma série de peripécias, de aventuras, dificuldades. E, no final, né, o ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe tanto o pensamento e ele prosseguiu na sua marcha. Ele teve várias dificuldades. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. E aí Jesus interrompeu-se, vagou o olhar pela sala silenciosa e rematou: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo
aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Que dessa maneira possamos então encerrar toda essa questão do Livro dos Espíritos, que começa na pergunta 919, agradecidos imensamente a Kardec, ao Espírito Agostinho e essa pleide de espíritos superiores que foram conduzidos por Jesus para que pudesse esse conhecimento chegar até nós. Muita paz, que consigam viajar para dentro de si, porque o melhor descobrimento que temos a fazer é conosco mesmo. O reino de Deus habita dentro de nós. Muita paz a todos. Paz a todos. Maricela, obrigado por sua tanta luz em nossos caminhos na noite de hoje, pela mensagem tão intensa, tão oportuna e tão necessária às nossas vidas. Eu quero, como combinado antes, eu quero abrir um espaço para que nossos irmãos possam interagir com você. Antes de mais nada, quero desculpar-me com todos da sala, porque eu fiquei um tempo fora, que faltou luz na minha casa, mas está restabelecido, graças a Deus. Então está aberto o painel de discussão. Quem quiser fazer uso da palavra, que vai ter uma pergunta, que possa fazer agora. Todo mundo já sabe isso tudo, não precisa, ninguém tem pergunta, vamos me explicar. Não, tem aqui, ó. Wilson. Não, você, de fato, você preencheu bastante a mensagem foi muito completa, né? Bastante interessante, mas despertou muita coisa na gente. Uma das coisas que eu ouvi teve um Marlon falando sobre suicídio há pouco tempo, eu achei que você acabou repetindo, acho que é uma coisa interessante. Ele falou da necessidade, muitas vezes o suicida, né? Ele está querendo eliminar, não é a vida, não é a vida, ele está querendo, ele precisa ter essa consciência. A dor. As personas dele, a dor, né? Principalmente a dor, mas também as personas. O dia que ele se conscientizar disso, nós nos conscientizarmos que diariamente nós estamos matando nossas personas antigas, nosso homem velho, e fazendo nascer um homem novo, né? Eu achei isso muito interessante, a necessidade que a gente tem de renascer a cada dia. Você acabou comentando isso aí, que a morte, a gente começa a encarar a morte não como uma coisa, né, final, mas uma coisa, é uma passagem um pouco mais prolongada, mas normalmente nós estamos morrendo, renascendo diariamente. E como é importante isso, a gente eliminar essas personas antigas, essas ideias falsas que a gente tem da gente, né, nos conhecer melhor para chegar na nossa essência. A gente só vai chegar na nossa essência, a essência de sublime, a essência divina que nós somos dentro, quando nós começarmos a eliminar, a morrer essas personas que são decorrentes da nossa falsa ideia de como é a vida, né? Encarar a vida como realmente ela é, né? Com o sentimento de amor, com Jesus no coração. Eu queria que você comentasse sobre isso. Porque nós somos um esboço inacabado, né? Nós somos... que a gente tem uma questão de urgência, né? O ser humano ele tem essa impaciência com ele mesmo. Você vê que a nossa impaciência é com a gente, não é com o mundo. Então, até o processo evolutivo, a gente acha que pelo fato de estar anos, décadas, conhecendo a doutrina espírita, o evangelho, a gente já teria que estar fazendo. Não funciona dessa maneira. A natureza não dá salto. Então, a gente não respeita muito esse tempo. Quer dizer, é muito interessante os ciclos. Uma coisa que você falou assim, a gente vai matando e a gente vai renascendo, esse é o objetivo da reencarnação.
A gente, a cada dia, vai se reconstruindo. Infeliz é daquele que fala que nada tem para mudar. Porque, realmente, outro dia eu vi, mas vou mudar o quê? Se você não se conhece, você não sabe o que você vai mudar. Você não sabe o que te incomoda. Então, muitas vezes, esse processo, né, você vê que no próprio livro, no Memória do Suicida, alguns suicidas são colocados décadas numa sala para aprenderem a fazer tipo uma monografia de um tema. Eles escolhem, por exemplo, aquele Algenor Penov. Ele teve o tema lá, questão com os pais, honrar o pai e mãe. Ele tinha que escrever, estudar só sobre aquilo. Então, às vezes, a gente não tem noção de alguns desses conceitos. Quantas vezes nós vamos ter que vir para, algumas vezes, para reformular, reconduzir na nossa própria vida, até eles terem brilho. E a gente quer fazer isso como um imediatista, para ficar livre. Livre para onde? Não, eu quero acabar meu processo evolutivo. Tá, e você vai fazer o quê quando acabar? Eu acho muito interessante no livro Obreiros da Vida Eterna, a instrução ali com o André Luiz, do instrutor, que ele fala que ele tinha pressa no processo evolutivo dele. Ele tinha muita pressa em crescer, do Albano, instrutor Albano. E aí ele chegou na espiritualidade razoavelmente bem e descobriu que os espíritos não davam conversa a ele. E aí ele perguntou, mas quem é aquela luz que vai lá para baixo? Ele começou a... lá é Jesus com o companheiro espiritual, nós não temos tempo. E aí ele deu uma explicação resumidamente, como se fosse assim: o espírito, proporcionalmente àquilo que ele sobe verticalmente, é o que ele tem condições de descer. É a sua força de descida. Então você sobe para depois inquinar o eixo. Então você veja bem, a gente às vezes consegue falar aqui do Evangelho, da mulher adúltera, de Zaqueu, mas às vezes a gente não consegue ligar uma televisão e ver uma pessoa fazendo um maltrato com um animal. Não consegue ver. Não consegue concluir um vídeo. De tanto que a gente não tem. Por isso que Jesus falou, não resistais ao mal. O nosso pé ainda está muito no barro. Então, tem que entender que ele está num processo de sensibilizar, de conscientizar, para um dia operacionalizar. Então, a gente vai entender o que é a lei dos círculos de vida, onde ele fala. A gente vai passar várias vezes no mesmo ponto de conhecimento, de reencarnações, dessa própria persona, até ela se estruturar. Porque ela ainda é muito frágil, a gente não consegue suportar. Você quer ver uma coisa? Tem reencarnações que o camarada vai sofrer com dor no corpo físico. Depois a gente vai entender a dor quando é no outro. A gente sofre. E a gente que até mãe fala assim, eu preferia que fosse em mim do que fosse no meu filho. A dor no outro dói mais do que na gente. Você repara que hoje a gente tem sofrido muito com a questão da justiça. Não da injustiça com a gente, mas... Então é o mesmo ponto. Só que a gente vai passando em várias reencarnações por essas emoções de forma diferente. Primeiro é com a gente, depois com a nossa família, com a nossa clã, até a gente entender o que é dor da injustiça no mundo. Você vê como a gente tem sofrido pelo outro. Olha como é que a gente que só orava pela gente, como é que a gente está aprendendo a orar mais pelo outro. Então, são pontos, eu acredito que você está falando, na mesma vida, várias formas, mas as reencarnações, nós estamos num processo de consolidação. Então, eu vejo assim, quantas questões a gente fala assim, eu perdi a paciência, né? Eu falo, ninguém perde aquilo que não tem. Na realidade, aquilo não era uma conquista da minha alma. Quando é a conquista da tua alma, você não perde mais. Você já desce proporcionalmente. Quando não é conquista, você entra, a alma fica, ela ainda é muito flexível nas suas decisões. Essa é uma percepção de estudo minha, né? Então, eu reparo que eu falo assim, mas isso não é conquista minha. Eu estou no processo de consolidar.
Por isso essa repetição, por isso esse retorno. Então, essa correria de desenvolver toda a evolução, esse progresso, a gente não tem noção do que a gente vai passar de emoção sendo consolidada para um dia estar automatizado, como muitas coisas do nosso corpo físico é. Jesus era bom automaticamente. Eu não sou. Eu tenho que pegar o manual, assar o manual lá de Jesus, como é que ele ensinou a fazer? O manual. Até que um dia eu automatize essas omissões no bem. Todo o processo vai ser automatizado, como é o meu. Como vocês que, né, são doutores, aí a parte nossa interna de uma série de sistemas já estão automatizados. Um dia nós seremos automatizados no bem. Mas foi o que você falou, quantas personalidades terão vindo e algumas vão ter que se superar às outras, porque senão você se apaixona. E o problema de você se apaixonar por uma determinada forma de ser é você repetir o mesmo lance em outras vidas. E aí você fica aquelas reencarnações que você pega ali no céu e inferno, quantas vidas o camarada pedindo reencarnação e prova muito próxima só o que ele sabe, e ele está ali naquela, até que um dia, né, que a gente chama, vai vir um roldão e vai fazer a gente catar lá umas cavacas na vida. Quantos de nós não é assim? E a gente acorda, tem que acordar e parar de ser espectador da vida alheia e passar a ser protagonista. Quer dizer, eu decido que matéria eu vou estudar, o que eu elegi nessa encarnação, o que eu preciso aprender. Isso é tomar consciência e tomar a direção do seu leme. Então, a gente já, como espírita, já abandonou aquela ideia de mentor espiritual como babá nossa, né? Ele até se afasta para que você tenha aí o teu livre-arbítrio. Então, vai aumentando essa quantidade de liberdade na medida que essa consciência e responsabilidade, eu acho que vai se aprofundando na vida. Então, a gente pensa assim, pô, mas era só isso a vida? Pô, hoje, na pandemia, né, que as pessoas estão obrigadas, muitas delas, a ficar em casa, você vê o desespero. Você vê como é que aumentou o suicídio, como é que aumentou a taxa de depressão. Por quê? Porque ela não podia fugir. Ela não estava. Eu sempre tinha comentado isso há muitos anos atrás. Um dia nós vamos ter que ficar internado, vai acontecer alguma coisa, e a gente vai precisar se olhar. E não se treinou para isso. Às vezes, nós mesmos, como espírita, não treinamos para isso. Isso é um processo de disciplina. Tem que aprender a sentir. Então, está incomodando? É porque tem alguma coisa lá inflamada, não é? Tem que cutucar aquilo ali devagarinho até que aquilo faça erupção. Porque se está doendo é porque está um processo lá dentro ruim. E nessa encarnação é o momento de tirar. Então, essas questões, até do próprio suicida, quando você fala, é o retorno, muitas vezes, da sensação de culpa que nós temos. Quem de nós pode dizer que não foi um suicida? A culpa, que sentimento de culpa que a gente traz, essas dores da alma, essa angústia, essa coisa melancólica que muitos pacientes demonstram, se a ponta de um iceberg. Quer dizer, que muitas vezes não vai ter nessa encarnação condições de fazer a retirada, que a gente chama, né, no próprio perispírito, daquele cancro. É muito interessante esse processo. Então, você vai ter nas reencarnações, você vai aprendendo a cutucar aquilo ali até drenar. Ele precisa ser drenado. Então, ele vai drenar pelo corpo físico essas situações do perispírito através de uma série de expressões aí. E que não cheira bem, né? Mas somos nós que ganhamos um novelo arrumadinho e saímos por aí dando nó, não foi? Agora a gente tem que desfazer esses nós. Então, são essas reencarnações que a gente está aí com um trabalho, com o outro, com a gente mesmo, que a nossa dificuldade é de convivência, até com a gente. Não sei se eu te respondi ou se eu piorei. Eu queria convidar o nosso irmão Gleison, que pediu aqui no chat, né, para fazer uma pergunta. Gleison, está na sala, pode fazer uso da palavra.
Boa noite. Eu ouvindo aí a Maristela falando, apesar que a Maristela respondeu praticamente só o resumo do que que eu queria perguntar, mas vou perguntar assim mesmo. Eu sou estudante da doutrina, Maristela Santos, e eu ainda observo muito pessoas que estão ainda já há algum tempo na doutrina e não se permitem ainda aquela mudança, aquele autoconhecimento, que é sobre o assunto que você estava conversando. Eu vejo ainda muito vitimismo. Aí tem aquela pergunta, poxa, mas fulano de tal ainda não está no seu estado evolutivo. Cada um tem o seu estado evolutivo. Tudo bem. Resumindo, eu ainda vejo isso aí como uma desculpa. Poxa, quer dizer que eu sei que eu tenho que mudar. Está ali estampado na minha cara. Então eu vou dizer, não, eu não vou mudar agora não, vou esperar chegar a outra vez. Que foi como você falou lá atrás, Maristela, né? Eu vou deixar para outra vida. Bom, quer dizer, isso será mesmo que é possível a pessoa vai continuar assim bem, Maristela, sem querer aceitar a mudança, ela sabe que precisa mudar, mas fica dando essa desculpa. Não, eu não vou mudar agora não, vou deixar para a próxima reencarnação. Ainda não é bom momento. Quer dizer, será mesmo que vai chegar esse momento mesmo? As pessoas, elas se permitem ficar assim mesmo? Se é que você conseguiu me entender. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, querido. Olha, às vezes a pessoa entra no vitimismo e fala assim, olha, eu não mudo porque falta isso, ou eu tenho aquela doença, eu tenho aquele problema. Na realidade, às vezes, que você vai resumir essa história toda com o passar dos anos, falta uma coisa, coragem. Por isso que a gente tem que ter um olhar de muita compreensão com todo mundo, tanto na doutrina como qualquer religião, porque pelo menos a gente já está falando de Jesus. Isso já é um caminho. A gente não tem noção do histórico daquele espírito. Você não sabe como é que ele chegou ali. Né? Então, a gente não pode achar que ele não consegue. Ele, na realidade, não tem coragem, foi o que ele estava falando. Porque se olhar, se ver com tanta dificuldade, apesar de tanto estudo que nós temos, nós não somos, é um conflito, é uma dor muito grande. Às vezes a gente chega no final do dia e fala, puxa, mas eu fui escorregar logo naquela casquinha de banana. É assim mesmo. Então, Deus permite que a gente erre para que a gente tenha a compaixão do outro que vai vir errando atrás da gente. Por isso que a gente erra tanto, entendeu? Então, o outro está ali naquela situação, ele está escolhendo aquele caminho ali de procrastinar. Né? Não tem gente que sempre deixa para amanhã, deixa ele. Vai chegar um momento, isso é uma decisão dele. Nós não somos aqui avaliadores da reencarnação de ninguém. Né? Nós já vamos ter que dar conta com o nosso próprio guia espiritual e com Deus. E vai ser tão complicado. Então, o outro, ele está indo aonde consegue, né? Às vezes a gente vai lembrar lá de Paulo de Tarso falando, né? Algumas pessoas vão tomar só o leite. Leite para os meninos. Para outros, um alimento sólido. Então, a doutrina espírita é sólida. Não é para qualquer um. Então, você vê que tem gente que vai entrar e vai ficar só na casa da superfície. Mas é difícil. Então, acredito que você está falando aí da gente ter compreensão, porque pelo menos a pessoa já sabe o que vai ter que fazer. E às vezes fala da boca para fora, às vezes nessa vida mesmo vai acontecer uma situação que vai fazer com que ela repense melhor. Maristela, tem uma outra coisa também que lembrar, irmão Clício, que a pessoa tem um direito ao livre-arbítrio. Não é uma linha de montagem, né? Acho que é o direito dele decidir quando é que ele vai querer se mudar. Isso não é pecado, eu vejo assim, pelo menos, né? Mas Zé Luiz, eu entendo o que você está falando, mas do momento que você sabe, você desperta. E a dor do conhecimento, você sai da ignorância. Foi o que Jesus falou. Se vocês se dizem cegos, né? O problema é que enxerga. Entendeu? Então, sim, quando você não vê, você está na sua inocência útil da vida. O problema é quando você enxerga. Você nunca mais, aquilo fica na tua cabeça. Não tem como.
Então, do momento que você tem o conhecimento, é natural que aquilo se desabroche. Você abre um canal de luz, você abre uma frequência com os espíritos superiores numa determinada tarefa, num trabalho. É natural que exerçam sobre você a influência do progresso, porque é a lei de progresso. Aí você vai ficar, sentou no mar, aquele ondão, não, vou ficar aqui parado. Não vai ficar parado. Você vai levar um caixote até você decidir para onde que você vai querer ir. Aí é livre-arbítrio. Você vê que muitas vezes o camarada ele é empurrado para ele aprender a levantar, ele cai para aprender a levantar. Já reparou isso? O camarada, quando fica muito em cima do muro, ele leva um caixote para ele. Eu já reparei isso muito. Aquela pessoa que entrar nas. Não, deixa eu ficar aqui, sem me incomodar muito. A nossa liberdade é mais ou menos do tamanho do Simba Safari, lembra de São Paulo? Determinada. Chega um momento que o próprio guia espiritual, que as forças maiores decidem, e você sai daquela posição. Você não vai ficar ali brincando de flanelinha na espiritualidade, guardando lugar. Não tem. Então, no momento que você sabe, aquilo, no fundo, aquilo que é o conflito, aquilo te consome. Aí eu vou andar quando eu quero. Aí eu vou. Mas aquilo lá dentro tá assim, ó, nunca mais te deixa em paz, sabe? Esse livre-arbítrio aí que você falou, na minha cabeça, ele é meio obsidiante. Perfeito. Até mesmo porque... Gente, só fazer um comentáriozinho. Acho que isso aí você falou no início, né? Conhece a verdade o libertará, né? A grande liberdade sua vai ser quando você viver de acordo com a sua verdade, né? Aí você vai ser realmente livre, né? Mas eu queria te falar uma coisa. Você falou que a pessoa vai procrastinando até encontrar a vida, apresentar alguma coisa para ele que vai obrigar ele a ser coerente com os seus princípios. Será que essa pandemia, eu vou adiantar uma pergunta que o Odil sempre faz aí, né? Qual o objetivo da pandemia, né? Será que essa pandemia, essa crise que nós estamos passando, não seria esse momento que nós somos um pouco a sermos fiéis aos nossos princípios, sermos firmes naquilo que nós já despertamos, né, na nossa consciência, que você acabou de falar, né? Porque o perigo de a gente ser arrastado, né, por essas crises é um momento tem muitas coisas negativas aí passando por aí, né? Então, se você não for firme nos seus princípios agora, então é hora de a gente demonstrar, não, sem querer amedrontar ninguém, sem querer, né? Mas é uma hora de a gente ser um pouco mais firmes mesmo, né? Coerentes com aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já despertamos em nós de luz, né? Será isso? Eu acho que você falou é uma verdade, porque nós vamos estar sempre obedecendo um tipo de força. Não existe o caminho do ficar em cima do muro. No momento que as pessoas estavam sendo levadas, a manada não faz curva, né? Você viu na hora que foi todo mundo ligando a televisão, aí vai acontecer, blá, blá, blá. Todo mundo entrou numa crise de desespero aí, de pânico. Aquilo no início foi desesperador. Aquela atmosfera, a psicosfera ficou horrível. Então, quantos religiosos nós vimos ali dizendo que não tinham mais fé, se sentindo sem fé. Então, foi a hora do tombo. Então, a gente vai lembrar lá, a necessidade do escândalo. Para quê, né? Para você se conhecer. Aí o cara caiu, aí ele vai parar para pensar, ué, cadê a minha fé? Porque se não tivesse tido escândalo, ele não se conhecia. Jesus nos conhece, mas quem não se conhece é a gente. Ah, olha só como é que eu me comportei naquela hora. Aí é a hora que você restabelece o seu padrão. Peraí. O que eu vou fazer? Eu vou continuar com essa manada aí ou eu vou selecionar? Bem, no meu caso, eu saí, não quis mais ver, papapá, já sei o mínimo que eu tenho de saúde, papapá. Eu fiz a minha seleção. Se por afinidade o grupo está ali desvairado, por sintonia, eu busco um canal mais alto. E fui entrar em prece, leitura de livro, fui abrir no meu canal uma página de estudo de alguns livros, fui criar uma coisa nova com a internet. Quantos que falaram que não queria saber de internet, eu não quero aprender, foi obrigado a mexer. Isso veio para ficar, não nos enganemos. Novas formas de relacionamento, novos ciclos fechados. Isso veio dar aquela chacoalhada, o camarada cair e falar assim, e agora? Agora vou aprender a construir a minha casa numa rocha segura que nem Jesus ensinou.
porque estava a areia movediça. Aquilo não era consolidada aquela fé, era da boca para fora. Ué, se eu tiver que desencarnar, vou desencarnar como o cara aqui em Copacabana desencarnou porque jogou um fogão, morreu numa foganada na cabeça, o outro morreu porque jogaram um macaco na cabeça. Bem, ué, só precisa de um motivo. Já aquilo ali. Então, onde é que está a minha fé? Né? O que Jesus falou para Pilatos? Nada, né? A tua vontade depende da vontade do mais alto. Nada acontece sem a vontade de Deus. Aí você começa a voltar para a tua mente, para a tua constituição, para os teus princípios maiores, foca e deixa mais nada passar ao lado. Você não é mais coletivo. Aí eu acho interessante que nesse momento que você falou da pandemia, a gente aprendeu a se individualizar. Isso foi muito importante. O espírita, cada ser religioso foi se identificar com aquilo que... Então não basta crer, é preciso viver a sua crença. Qual é a nossa crença? A gente não acredita na reencarnação, meu Deus. A gente já não sabe como é que vai ser esse processo. Que desespero foi esse, com tantos espíritos? Foi para mostrar para essas pessoas que aquela situação não estava ainda bem resolvida dentro dela. Eu vi muito assim, sabe? Tanto em termos da área social, algumas pessoas ficaram melhor. O mundo vai melhorar. Eu já vi gente comprando 2 freezer para acumular alimento. O pessoal acabou com o papel higiênico do supermercado. Quer dizer, nós vimos ser humano. O que espanta isso? Não é, aí quando a pessoa, mas é ser humano? É ser humano. Então vamos respeitar porque é ser humano. Ser humano, né? Não temos anjos. Então nós vamos ver reações, nós somos vários mundos, todos juntos, cada alma é um mundo por si só. Então nós às vezes olhamos o outro, o mundo do outro, e falamos assim, é o mundo que ele está vivendo, é o degrau evolutivo. E não nos cabe, nesse momento, é de lá que nós viemos. Então, nós passamos agora, pela essa questão da globalização, da internet, a conhecer o mundo do outro, que a gente não conhecia. E isso a gente fala assim, não tem que ficar chocado, é ser humano, é irmão, e nós vamos caminhar junto. Sabe, vai dando uma calma, acho que foi dando uma paz, a gente foi aprendendo a ver o lado bom, de poder ter mais tempo com a gente, com a nossa família, de reaprender, aprender coisas que eu não queria aprender, eu estou aprendendo. E é o que a gente fala, vamos tocar a música, porque o baile segue. Quero agradecer do fundo do coração nossa irmã Maristela pela sua disponibilidade, por este momento tão importante, maravilhoso nas nossas vidas. Maristela, você quer fazer as considerações finais? Tem mais um tempo. Olha, as considerações finais que a gente pode dizer é que a gente deseja sinceramente que possamos nos unir, né, em coração, em sentimento, nessa busca de uma vida melhor, de um planeta melhor, começando cada um por si mesmo, né, dentro de si, nesse nosso jardim interior, semeando as palavras de Deus, cuidando da nossa terra, retirando os brotos da amargura do nosso coração, e que essa semente de Jesus seja abençoada sempre, nesse nosso conhecimento, que a gente possa ainda, no futuro, oferecer bons frutos, mas sabendo sempre que os frutos pertencem a Deus. Que possamos estar unidos sempre nesse sentimento maior do Cristo e a cada dia aprendermos um pouquinho só a vivermos de acordo com seus ensinamentos. É só isso.